suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt. Vidas com História. Magazine podia ter sido futebolista, mas a paixão pela música falou mais alto. Decidiu trocar os relevantes pelas pistas de dança e em boa hora o fez. É um dos melhores DJs da sua geração, com uma carreira repleta de êxitos, tanto em Portugal como no estrangeiro. A vida trocou-lhe as voltas e em dezembro de 2019 foi diagnosticado com leucemia, um tipo de cancro que ataca a medula óssea. No verão de 2020 foi infectado com Covid-19 e esteve vários dias em coma. Sobreviveu e é um verdadeiro guerreiro e uma fonte de inspiração para muitos. Hoje está no Vidas com História. Qual é a primeira memória que tem da sua infância? A primeira memória que tenho da minha infância é um Natal, que eu deveria ter para aí 4 ou 5 anos. E lembro-me de brincar com os carrinhos no Brasil dizem ponto de forma, aqui acho que é uma Volkswagen daquelas de 9 lugares antiga. Eu lembro de ter recebido isso no Natal e é a primeira memória que tenho. Um Natal passado em Setúbal, porque o Luís, de origem açoriana, dos seus pais, não é? Mas já nasceu em Setúbal. Porquê que os seus pais vieram para Setúbal? Os meus pais vieram para Setúbal porque a minha mãe tinha tirado o curso de professora e foi colocada na Comporta, que é ali em Troia. Sim. E o meu pai também, veio e na altura começou a trabalhar na Segurança Social de Setúbal, quando estava a tirar o curso de Direito em Lisboa, e foi por isso que eles vieram para Setúbal. E como foi a sua infância em Setúbal? A minha infância foi incrível, pá. Tive aquela infância típica de criança de bairro, de brincar com os miúdos, com os amigos, com uma bola de futebol na estrada, e quando os carros vinham, parávamos o jogo, fazíamos um pequeno intervalo, os carros passavam, nós continuávamos a jogar. E foi uma típica infância de criança de bairro, porque o bairro é um bairro que é o bairro Santos, que é um bairro tipicamente de pescadores, em Setúbal. Não que os meus pais fossem, porque não eram, mas fomos lá parar e era lá da escola primária. Recordo com muita saudade esses tempos, porque foi de facto uma infância muito típica da altura. Hoje em dia não há essa tipo de infância, porque os miúdos não brincam tanto na rua, mas na altura não havia computadores, então brincávamos todos na rua. E foi nesses jogos de futebol na rua que começou a ter vontade de ser guarda-redes do Vitória de Setúbal? Eu acho que sim, acho que foi na rua. Eu já quando jogava a bola, porque ninguém queria ir para a baliza, basicamente. Toda a gente queria ser, na altura, devia querer ser o futre, ou queria jogar na frente. E eu, como não havia mais ninguém para a baliza, eu acabava por ir para a baliza e depois já o fazia com vontade mesmo de ir para a baliza. Então foi daí que veio depois a vontade e a aptidão até para ir para o Vitória de Setúbal e ser guarda-redes durante 7 anos do Vitória. E como foi a sua carreira de guarda-redes no Vitória de Setúbal? A minha carreira também teve uma coisa muito boa, que foi ter-me tornado sócio adepto do Vitória, do qual me orgulho muito, apesar de estarmos a atravessar o pior momento da história, de 110 anos de história, mas foi isso que teve muito, muito positivo em mim, porque a grande maioria, como deves imaginar, são dos 3 grandes, não é? Por tudo, pelas influências da comunicação social, dos pais, mas pronto, orgulho-me bastante de ser 100% de Vitória. E foram 7 anos muito, muito bons, que eu ainda há pouco tempo tive com um dos meus treinadores, gostei muito de o ver, e tenho muitos amigos que guardo da altura, e tenho inclusive colegas meus que se ingraram no futebol. Eu não se ingrei porque entretanto depois dediquei-me à música e à noite, mas até aos 17 fui fiel às balizas de Vitória. Fiz imensos amigos que, sei lá, casos de sucesso, que inclusive chegaram a ser chamados para a seleção portuguesa, e orgulho muito deles. E eles também se orgulham muito de mim, porque também consegui, no fundo, se ingrar naquilo que comecei a querer fazer, e quando os encontro é uma alegria imensa. E quem eram os seus ídolos na baliza, na altura?
Ora bem, na baliza eu tinha como ídolos, eu lembro de um guarda-redes belga que era o Jean-Marie Pfaff, e depois lembro-me também o Bento, também gostava, que era guarda-redes do Benfica, que já faleceu. Lembro do Vitor Bahia também, numa fase mais tarde. Mas esses eram os meus ídolos enquanto guarda-redes. E depois gostava muito do Platini, que entretanto foi presidente da UEFA, mas por corrupção foi relegado, foi destituído. Gostava muito do Paulo Futre também, do Madger, na altura marcou muito a Liga dos Campeões que o Porto ganhou em 85, salvo erro. Eu era miúdo, tinha 8 ou 9 anos, e então essa equipa do Porto marcou sem dúvida a minha geração. E para além de ser do Vitória, tem algum clube dos três grandes com o qual simpatiza? Ora, aí está a grande diferença, que eu não simpatizo por nenhum. Eu sou 100% de Vitória. Eu tenho uma pequena simpatia por outro clube, que é o Santa Clara dos Açores, porque a minha família é toda açoriana e eu vou lá muitas vezes e gosto de Santa Clara. E neste momento, na Primeira Liga, como a Vitória não está, eu torço pelo Santa Clara dos Açores. E dos outros 3 clubes não tenho simpatia, sendo que quem não é do Benfica tem um ódio de estimação pelo Benfica, porque o Benfica é o clube do povo e tem muito mais seguidores e apoiantes. Então acho que gera sempre um pequeno ódio. E então, se me perguntar qual dos 3 eu preferi ganhar o seu título, se pudesse optar por esses 3, eu até preferi que fosse o Braga, mas pelo menos diria sempre que nunca gostaria que o Benfica ganhasse o campeonato. Que levou a trocar as redes da baliza do Vitória pela mesa de mistura? Eu sei que o Luís, o primeiro contacto que teve, salvo erro, foi através da música clássica que os seus pais ouviam. E mais tarde, verdade. o seu irmão trouxe um disco, Dr. Alban, de umas férias Sim. em Benidorm. Epá, fizeste uma pesquisa aí bem. Fizeste uma grande pesquisa. Sim, olha, ainda ontem estive a ouvir um desses discos aqui em casa. Aliás, como podes ver aqui nestes milhares que estão aqui atrás. É pequenina a coleção. É uma coleção pequenina. Um disco das 4 estações de Vivaldi, que é um dos melhores compositores de sempre, de música clássica, e eu herdei uma coleção de 100 discos com os melhores compositores de música clássica, do Beethoven, Bach, Vivaldi, Schubert, Wagner, e ontem estive a ouvir as 4 estações do Vivaldi. E foi o primeiro contacto que eu tive com o vinil, foi de facto com música clássica, que não tem nada a ver com a música que eu, entretanto, depois comecei a gostar e a tocar, como é óbvio, não é? Mas a paixão pelo vinil vem daí. Depois, o meu irmão, numa excursão, então, a Benidorm, de finalistas, e então ele foi a Benidorm, a minha também foi a Benidorm, foi uns anos mais tarde que ele, e então trouxe-me um disco do Dr. Alban, que era o Hello Africa, que tinha assim já algumas sonoridades afro-eletrónicas, e foi aí então que depois despertou o meu gosto pela música eletrónica, e eu deixei exatamente o Vitória aos 17 anos, porque comecei a tocar numa discoteca em Setúbal, e era completamente incompatível, porque os jogos eram ao sábado de manhã ou domingo de manhã, e eu tocava à sexta e ao sábado à noite, e pá, eu estava a gostar muito mais de tocar discos do que jogar futebol, e tive de decidi tocar discos. Sendo que era tipo, para os meus pais foi um soco no estômago, mas especialmente para o meu pai, depois eu comecei a estudar Direito e desisti de estudar Direito porque era muito teórico e nada prático, e dediquei-me a 100% só ao ofício de tocar discos, de ser disc jockey, e então foi muito difícil para ele, mas hoje em dia ele é plenamente orgulhoso do filho, da carreira que o filho granjeou, portanto estamos em paz com isso. E como se deu o primeiro contacto com a mesa de mistura? Era fácil nessa altura ter uma mesa de mistura em casa para ir começando a experimentar? Não, nada fácil. Isso na altura, eu lembro-me que das primeiras mesadas que tive, juntei o dinheiro até poder comprar uma mesa de mistura, ainda muito arcaica, muito simples. Era mais barata que havia na loja. E comprei, depois misturava com um giradiscos também amador, e mais um deck de cassetes também amador, e comecei assim, e depois na associação da escola, aos intervalos, eu já punha alguns discos, e foi assim que começou. Não foi nada fácil. Na altura o acesso era muito acesso a este tipo aos giradiscos profissionais ou mesas de mistura profissionais, era muito difícil, além de ser caríssimo.
Hoje em dia, os miúdos são bastante miúdos, ou não miúdos, porque há gente da minha idade a querer aprender a tocar discos. Tocar, a ser disco jockey. Mas é muito mais fácil o acesso que eles têm, fácil e barato. E é material bom, de profissional. E como surge o convite para ir tocar ao Clubíssimo, o primeiro clube Sim, sim. onde o Magazine tocou? O convite surge através... Eu tinha um colega de turma, na altura, que era barman na discoteca, e um dos disc-jockeys de lá foi para o Brasil viver, e ele sabia que esse meu amigo sabia que eu era um apaixonado pela música e pelo meio de engenharia disquista, assim se pode dizer. E então falou com o dono da discoteca, e eu fui lá prestar provas durante o mês a fio, todos os dias à tarde. Até que depois chegou ao fim desse mês, ele disse-me, olha, o patrão da discoteca, que era o João Maria, disse-me, olha, vais começar a tocar aqui, agora todos os fins de semana, à noite. Pronto, e foi assim, tive um mês em teste, e ao fim do mês ele aprovou, e comecei a tocar então de forma semanal lá no Clubíssimo. E nessa altura ainda pagavam em tostas mistas? Pagava, assim, eu recebia, à sexta-feira tocava por copos e tostas, e ao sábado já ganhava 5 contos, que eram, hoje em dia, são 25 euros. Ganhava uma nota verde, que eram as notas de 5 contos. E como é essa etapa no Clubíssimo? O DJ na altura, quando eu comecei, na altura o disc jockey era relegado para uma esquina, ou para um canto, ou para lá para cima, para um sítio que não tivesse assim tanta visibilidade. A pessoa mais importante num clube, numa discoteca, era o porteiro, porque era quem fazia a porta, era quem ganhava mais. Depois era o barman, e o disc jockey vinha quase em último. Em último não vinha, porque em último vinham os apanha-copos. Mas vínhamos apenas só acima dos apanha-copos, e isso era também se refletia no pagamento ao final da noite. Nós éramos também os quase pior pagos. Mas isso em 2 anos, eu estive lá durante 2 anos, em 2 anos isso mudou, e eu lembro de ter saído lá no final dos 2 anos, já nós disc-jockeys de lá já éramos os mais bem pagos, porque entretanto houve um boom na música, e sobretudo na música eletrónica, e começaram a haver muitos disc-jockeys freelancers, e que realmente moviam muita gente atrás deles, e então o disc-jockey começou a ser o mais bem pago numa discoteca. Foi nessa discoteca que teve o primeiro contacto com drogas duras, como o Ecstasy ou o LSD? Sim, foi. Nessa altura foi quando... lá está, foi quando houve o boom da música eletrónica, e apareceu então o Ecstasy, e o LSD já tinha aparecido muito atrás, mas era uma droga também que se usava na altura. Mas o Ecstasy foi em 95, sim, e sem dúvida que abriu-me ali horizontes porque no fundo eu tocava, e muita gente tomava Ecstasy, e eu não sabia bem qual era eu tocava e não sabia bem o que é que as pessoas sentiam, e quando usei na altura, já há 20 e muitos anos, percebi para onde é que de facto o Ecstasy os levava, e percebi que de facto levava-os para uma distância, ou para um patamar bem diferente do que aquilo que o álcool poderia levar qualquer outra pessoa. Essas drogas eram um complemento da música eletrónica? Não é um complemento, era simplesmente uma via para poder atingir um patamar diferente, não superior ou inferior, um patamar diferente dentro da música eletrónica. Não acho que seja um complemento, porque é uma opção pessoal, até nem é o Ecstasy nem é uma droga que seja muito aditiva, toma-se por prazer pessoal, não é como a cocaína ou a heroína, que aí de facto gera ou cria uma adição até diária, e o Ecstasy não é uma droga que causa esse tipo de adição. Como conseguiu deixar esse consumo desse tipo de estupefaciente? Eu na altura, fruto também já tinha muita responsabilidade, porque já era muito novo e tocava para muita gente, e tive uns ataques de ansiedade, e tive uns ataques agudos de ansiedade, inclusive fui para o hospital, e na altura decidi, depois tive consultas com Neurologista? Neurologista, exatamente, isso mesmo. Depois percebi que estava a ter imensa pressão sobre mim, e que isso originava-me ataques de ansiedade.
E então decidi deixar de usar ecstasy, ou cafeína, tabaco, álcool. Decidi, na altura deixei tudo. Fez uma limpeza ao magazine. Fiz uma limpeza, sim, sim, sim. E é nessa altura que deixa a residência no Clubíssimo e começa a tocar em todo Portugal, em toda a Europa e em todo o mundo, porque não há sítio onde o magazine não tocou. Estás enganado. Há um sítio onde eu não toquei e que gostava de ir, e nunca fui, que é na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia. De resto, sim, toquei em tudo. Toquei em África, na Ásia, na Europa, América Central, América do Sul, América do Norte. Mas não foi logo na altura, quando saí do Clubíssimo, porque depois eu tocava muito só aqui na região, aqui não, lá em Setúbal. Depois sim, conheci uma pessoa que foi na altura meu manager durante vários anos, que era o Beto Carino, que me pôs a tocar mais na região de Lisboa, em 98. Foi nessa altura que foi para o Lux, para o Kremlin, para esse tipo de Sim, casas. exatamente. E então aí depois comecei sim a tocar em Lisboa e depois fora de Lisboa, no resto do país, e depois, por sua vez, comecei então a fazer sobretudo Espanha, alguma Europa, e então depois comecei a tocar aí um bocado por todo o mundo. Na região de Lisboa, qual foi a casa que mais gostou de tocar? Ao passar Há uma discos. que- Estou a perceber. Sim. Há uma que me marcou, onde eu fui residente durante 7 anos, que foi o Paradise Garage, aqui em Alcântara. Onde fazia os E after hours. Exatamente. Essa marcou-me porque ali havia uma junção de várias tribos, porque aquilo abria às 8 da manhã e fechava às 3 da tarde, e apanhava gente de todo o lado, de discotecas desde discotecas africanos até pessoal do Lux, do Kremlin. Havia muita gente que acordava para ir para lá de propósito. Havia um pouco de tudo. E essa mistura de tribos fazia ali fazia ali um pote muito interessante. E conheci pessoas interessantíssimas e as quais ainda mantenho amizade com elas ainda nos dias que correm. E o mais giro é que essa discoteca inicialmente era de miúdos, até à meia-noite, 3 da manhã, e depois passava para os after hours para um público completamente Exatamente, distinto. aquilo fechava, nada a ver, aquilo abria aquilo primeiro até fazia concertos até à 11, meia-noite, depois fechava, depois abria para a discoteca de miúdos, como disseste, até às 5, 6 da manhã, depois fechava e depois limpavam e abriam depois às 8 da manhã para o after hours, que estava sempre a rodar. E eram 3 ambientes muito distintos. É nessa altura, quando sai do Paradise Garage, que o magazine vai para Barcelona reinventar-se. Exatamente, E muda coincide de quase nome. com... Sim, eu, na altura tinha outro nome, que era Del Costa, DJ Del Costa, e então vou depois para Barcelona para estudar Engenharia Áudio, mas não tirei Engenharia Áudio, tirei Engenharia da Noite, porque depois deixei de ir às aulas e ia às aulas da noite. E então foi nessa altura que, quando eu saí do garagem, assim, que coincidiu com eu queria reinventar-me, e então fui para Barcelona, e foi também nessa altura que mudei de nome artístico, e passei a assinar como magazine, e passei 2 anos e meio da minha vida em Barcelona, quer dizer, em Barcelona e cá, porque eu ao fim de semana vinha cá tocar muitas vezes, então quase todos os fins de semana vinha a Portugal. Mas foram 2 anos e meio muito giros da minha vida, porque também conheci lá imensa gente, e eu era muito mais introvertido, e depois em Espanha passei a ser uma pessoa muito mais extrovertida, porque também os espanhóis são mais quentes, são mais calorosos, são mais latinos, na verdadeira acessão da palavra, porque apesar de nós sermos latinos, eu considero Espanha, Itália, inclusivamente França, mais latinos que nós, porque nós estamos muito ligados ao fado, uma cultura um pouco mais triste, mais reservada, mais fechada, e em Espanha não, em Espanha são completamente o contrário. Aliás, nós vemos aqui espanhóis aqui em Portugal de férias e falam muito alto, e são muito diferentes de nós. E eu apanhei um bocado dessa cultura espanhola, que eu acho incrível, porque eu fiquei mesmo muito fã da cultura espanhola, não só da comida, porque há muita gente aqui em Portugal que não aprecia, mas eu aprecio imenso a comida espanhola. Eles, na altura, já os chefes eram muito considerados em Espanha, e aqui não haviam chefes, eram cozinheiros. E agora que os chefes já, por fim, conseguiram granjear um estatuto que antigamente não o tinham, e já na altura, em 2007, 2008, em Espanha, já os chefes tinham um estatuto incrível, e os realizadores de cinema também. Aqui em Portugal é que não, agora isso começou a acontecer agora há relativamente pouco tempo. E eu em Espanha consegui então
perder essa timidez que tinha e passei a ser o oposto, comecei a ser uma pessoa bastante mais extrovertida. Como analisa os dois alter egos? O Del Costa e o Magazine. Uhum. Pá, o Del Costa tem a ver com uma fase onde eu tocava um tipo de música mais americano, mais house de Chicago e Detroit, entre o house e o techno, e depois eu estava muito associado aos after hours aqui do Garage, de Lisboa. E depois eu passei muito tempo a tocar esse tipo de música e de certa forma fartei-me, e então passei com o Magazine, é uma música mais intemporal, portanto eu abranjo sempre entre o house e o techno, com breaks e eletro pelo meio, mas é mais intemporal e de certa forma mais mundial, porque tanto vai de música americana até europeia, e ultimamente até toco bastante mais música europeia do que americana. Revê-se mais no Magazine do que no Del Costa. Muito mais, assim, revejo muito mais no Magazine, até porque é mais abrangente, e tantos anos a tocar vários tipos de música, acabei por não me cingir, acabo por não me cingir só a um estilo só, que era o que eu na altura tocava, como Del Costa, e então até o Magazine, até o nome até vem um bocado de beber de várias culturas, porque o Magazine vem eu na altura lia muitos jornais na internet, lia desde o Herald Tribune ao Le Monde, ao El País de Espanha, ao Clarín da Argentina, ao, sei lá, o New York Times, ao The Guardian. Lia um bocado de todos os jornais sempre que acordava. E então, é o que eu tinha sempre no meu desktop, tinha sempre esses jornais. Então o Magazine vem daí, que era como se fosse uma magazine, mas atualizava-se constantemente, mesmo a nível de música, atualizavam, por isso vem daí um bocado o Magazine desse beber de informação que eu tinha, essa necessidade que eu tinha diária de informação. É já com o nome Magazine que lança uma faixa com o nome 22. Qual é a sua relação com este número na atualidade? A relação com esse número é porque a minha mãe, quando faleceu no dia 22 de dezembro, e então e faleceu no quilómetro 22 de uma autoestrada, e isso marcou-me bastante. Eu fiquei, passei uma temporada bastante mal depois da morte dela, e tive que procurar ajuda de uma psicóloga para me poder ajudar a superar cada vez que ia ao número, e via imensas vezes, quer fosse no relógio, nas matrículas dos carros ou em qualquer outra situação, sempre que o via, esse número deixava-me o dia mais triste, mais amargo. E então eu consegui ultrapassar essa psicose, se assim se pode chamar, com o número 22, e passei, até porque esse número era o número da sorte da minha mãe, o número 22, que ela adorava. Então passei a utilizar esse número como número da sorte, e não de azar ou de angústia ou tristeza. Assinei o primeiro disco a seguir à morte da minha mãe, o primeiro disco que assinei, ou que fiz, tem o nome de 22. A memória de uma pessoa faz com que ela fique viva para sempre? Faz, sem dúvida. Para mim, continua muito presente na minha vida, sem dúvida. Estamos a gravar esta entrevista um pouco depois do Natal. Exato. O seu pai faz anos dia 24 de dezembro. Sim. Como consegue lidar com esta época? Não é fácil. Não é fácil. Já foi mais difícil, foi muito difícil nos primeiros anos, como é óbvio. Foi difícil. Mas agora, hoje em dia, eu já fiz as pazes com a morte da minha mãe, portanto, já lido muito bem com isso. E depois, também tenho uma família muito numerosa, que me fez ultrapassar isso, como é óbvio. E já hoje em dia passo bem. Este ano passei aqui na minha casa em Lisboa, que é raro. Eu costumo sempre passar em Setúbal ou nos Açores ou em Porto Covo, porque eu tenho uma parte da minha família que vive cá e tenho uma casa no monte em Porto Covo, e costumamos lá passar também. Mas desta vez consegui convencer o meu pai, a mulher dele e o meu irmão a virem passar o Natal comigo aqui em Lisboa. Até fiz aqui aquela árvore que ali consegues ver ali atrás. Até montei aqui uma árvore de Natal. Portanto, foi bom. Passei o 24 com o meu pai, o meu irmão e a Guida, a mulher do meu pai.
e passei depois do 25 com uma outra parte da família, aqui também em Lisboa. Foi um Natal, nunca tinha conseguido passar os 2 dias em Lisboa. A perda da sua mãe é uma ferida que vai cicatrizando ao longo do tempo. Já está cicatrizada. Eu só há pouco tempo é que de facto percebi que tinha feito as pazes com a morte da minha mãe. Sem pensar muito nisso, eu só percebi que não tinha feito as pazes ainda com a morte dela, e só mesmo durante este ano é que cheguei a essa conclusão. É que só agora é que consegui mesmo de facto fazer as pazes com a morte dela. Ela gostava que o magazine fosse DJ ou preferia que tivesse seguido os caminhos do seu pai e do seu irmão na área do direito? Ela, como é óbvio, não gostou nada no início, mas ela muito rapidamente, muito cedo percebeu, mais cedo que o meu pai, que o meu irmão, percebeu que de facto o que eu queria fazer era tocar discos, e percebeu que eu tinha talento, e que comecei a viver de tocar discos, e rapidamente percebeu isso, e sempre me deu muita força, e gostava bastante até que eu fizesse aquilo, que pudesse viver daquilo que gostava de fazer. Portanto, foi a primeira até a dar-me bastante motivação para ser disc jockey. Eles estavam presentes nos principais eventos, como por exemplo as 20 horas ou as 24 horas a tocar discos? Não. A minha mãe já faleceu há 10 anos, e o meu pai esteve presente, talvez nestes 25 anos, deve ter ido uma vez ao início da noite, porque é muito barulho para ele. Ele não, pronto, música para ele é completamente diferente daquilo que eu toco, portanto ele nunca teve presente, mas apoia-me, ele gosta, e tem orgulho, e tem inclusive uma fotografia minha a tocar discos no escritório dele, e os clientes acham estranho, e ele lá explica que o filho dele é disc jockey e viaja muito, etc. Mas ele nunca teve assim presente. Quanto muito vai, tipo, antes da festa começar, passa lá e dá um abraço e deseja-me sorte, e é por aí, o apoio dele é esse. O que é ser um bom DJ, magazine? Para mim, ser um bom DJ é o feeling do momento, que é um poder que nós temos de naquele momento, àquela hora exata, nós podemos olhar para a pista, para a frente, e perceber, olha, dentro da minha mala dos discos que tenho atrás, que são 100 discos, eu posso escolher este disco para esta hora e fazer mudar por completo o rumo de uma noite, se a noite não estiver a correr muito bem. E isso para mim é o poder de um bom DJ, que nem todos têm esse poder, porque muitos trazem trazem a playlist ou o set pensado de casa. Porque, por exemplo, uma banda, como por ser uma banda, por serem 3, 5 ou 6 elementos, eles têm que trazer tudo estudado, não podem de um momento para o outro virar e tocar outro tipo de música, outra música. E enquanto me DJ, que é uma pessoa, eu tenho esse poder, e para mim esse é a principal virtude no DJ, é poder ter esse feeling do momento, que nem todos têm, sinceramente. E de onde vem a curiosidade de descobrir novos sons? Isso já vem desde sempre. Isso já vem desde sempre. Até chegar ao tipo de som que eu toco hoje em dia, passei anos e anos tipo, a pesquisar onde mais me revia. E mesmo assim, eu tenho, todos os anos, passo tipo, uma revisão nos discos todos que tenho, porque eu começo entre o house e o techno, e começo a gostar mais de um house ou de um techno mais espacial ou mais hipnótico, ou noutros anos mais contundente, mais físico. Então eu vou mudando um pouco o estilo, de acordo com aquilo que vou sentindo na altura, mas para chegar a esta esfera e coerente musical que tenho já há muitos anos esta parte, eu levei muitos anos até chegar aí. E gosta mais de passar discos ou de estar a descobrir novos sons em alguma discoteca? Não, eu gosto mais de... Eu gosto mesmo de ter pessoas à frente para perceber a reação que elas têm. Eu gosto de provocar a reação nas pessoas, até porque eu sou um disc jockey mais de impactos, não sou de uma história contínua, porque há colegas meus que fazem mais uma história, que eu também aprecio, mas eu sou mais de criar picos, impactos no meio de uma sessão. E eu gosto bastante de ver a reação e das pessoas perante aquilo que eu estou a fazer. Por isso gosto mesmo de tocar discos ao vivo, sim. Tem saudades de tocar num barco ali algures no Sado? Tenho muitas saudades, sim. Nós na Bloop, que é uma editora à qual eu pertenço,
nós também fazemos eventos e nós fizemos ali vários barcos que eram limitados, só tinham acesso a 85 pessoas, salvo erro, e foram tardes incríveis. E ainda por Era um cima ali, catamarã, não era? Catamarã, exatamente, ainda para mais no Rio Sado, que foi onde eu cresci, e poder ver golfinhos a passarem por baixo do catamarã é tipo idílico, é incrível mesmo. Certamente que ao longo destes anos de carreira, a tocar em tantos sítios tão diferentes, tem muitas histórias por contar. Quer contar alguma história divertida? Epá, já tive tantas histórias, podia-te contar histórias desde a Rússia ao Brasil, sei lá. E posso contar uma da Rússia, por exemplo, a primeira vez que fui tocar à Rússia, fui com o meu manager da altura e era bem novo, foi talvez há uns, sei lá, quase 20 anos. E estava excitadíssimo para ir tocar à Rússia, que era assim o país mais longe onde alguma vez tinha tocado. E na altura havia uma guerra entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam a invadir o Afeganistão por causa dos talibãs. E eu fiquei num hotel mesmo em frente à Embaixada do Afeganistão. E durante a noite toquei lá no clube onde me convidaram para tocar. E bebi vodka, como os russos são habituados a beber vodka, mas eu não sou russo, sou português. E estava muito com os copos já. E quando cheguei ao quarto hotel, eu lembro que era dezembro, era um inverno cerrado, com imensa neve, e chegámos ao quarto hotel e tive que vomitar, não aguentava, não é? E na casa de banho, os tubos que estavam assim fora os tubos que eram por fora dos azulejos. Eu agarrei-me aos tubos e pronto, devo ter partido aquilo e fui-me deitar e não me apercebi do que tinha acontecido e à meia-noite o meu manager acordou-me e eu pus os pés no chão e tinha o chão cheio de água e havia água, ou seja, causei uma inundação e a água caía lá em baixo na recepção do hotel. E depois o recepcionista e os bombeiros que depois entretanto chegaram não falavam nada inglês porque era o turno da noite e eu não falava russo, então não nos entendíamos, mas eu percebi que tinha sido eu que tinha feito aquela asneira. E, entretanto, com aquela confusão toda, vieram veio uma série de polícias para a porta da Embaixada do Afeganistão, com receio que fosse algum atentado, ou alguma coisa do género. Eu pensei, que causou ali uma confusão tão grande que eu pensei, nunca mais venho tocar à Rússia. Pronto, queimei-me por completo. O que é certo é que eu fui tocar à Rússia mais 12 ou 13 vezes já. Mas foi assim, foi assustador. Quando acordei, foi assustador mesmo. Ver tanta gente e tantos militares à porta da Embaixada do Afeganistão foi assim bastante impactante. E estava anunciado para a Rússia antes de ser diagnosticado verdade, leucemia. Olha, ia tocar exatamente ao clube onde toquei essa vez, que se chama Propaganda, e na semana a seguir, aliás, quando fui diagnosticado com leucemia, uma segunda-feira, foi quando tinha acabado de chegar da Áustria, e ia tocar essa quinta-feira à Rússia, a Moscovo, e quando fui diagnosticado, a médica disse-me que eu tinha uma leucemia, mas eu percebi pneumonia, e perguntei-lhe, a primeira pergunta que eu lhe fiz foi, como é que eu vou safar disto, porque eu vou tocar à Rússia daqui a 3 dias e estão temperaturas negativas, como é que eu vou ultrapassar esta pneumonia? Depois ela disse que não, que era leucemia, e como é óbvio, tive que cancelar, não é? E ainda estou até hoje, já passou um ano e estou assim, aqui encostado à boxe. O mês de dezembro não é um mês que deixe saudade para o magazine. É verdade, agora estás-me a dizer isso e vendo bem, é um mês muito complicado. Se começar a juntar tudo o que aconteceu nos meses de dezembro, é mesmo um mês complicado. Como foram os primeiros tempos pós o diagnóstico da doença? O magazine esteve em vários hospitais, não foi? Eu já estive em 7 hospitais este ano. E passei, dos 12 meses, passei ou 8 ou 9 meses internado. E antes passava um terço do tempo em hotéis, um terço do ano em hotéis, e agora passei 2/3 do ano em hospitais. Estou a fazer aqui uma ronda aqui pelos hospitais para poder avaliar. Mas os primeiros tempos foram muito complicados, como é óbvio. Eu tive 3 meses, apesar do diagnóstico que me foi feito não ter sido assim o mais grave, porque na altura o que me foi diagnosticado, disseram-me que eu podia fazer um comprimido por dia até o resto da minha vida e podia fazer a minha vida mais ou menos normal, sempre com algum controle.
mas depois o diagnóstico foi cada vez sendo pior e tem sido sempre pior, de mês para mês. A doença tem-se vindo a agravar, mas muito sinceramente sinto muito melhor agora do que sentia há 10 meses atrás, que há 10 meses atrás eu não me levantava da cama do hospital, ou então não levantava aqui do sofá de casa ou da cama. Porque demorei muito tempo aqui a interiorizar o diagnóstico que me tinha sido feito. Tive 3 meses aqui, teve 3 meses muito mal. Mas depois lá se fez luz e com a ajuda de alguns amigos meus que me fizeram despertar para a realidade que era, a realidade que eu estava a viver e que tinha que de facto ultrapassar isso. Aí então aceitei o que tinha, interiorizei e estabeleci objetivos. É isso que ainda hoje em dia, cada vez que levo uma pancada, cada vez que levo IPO e que me dizem que pronto, estou pior ou que não estou bem, que não estou como era suposto, posso demorar um dia, cada vez demora menos tempo, mas posso demorar ali um dia a assimilar, a interiorizar, mas depois no dia a seguir acordo e olho para a frente e fico feliz de estar vivo e abrir os olhos e estabeleço novas metas. Que no fundo agora a meta que eu tenho, a única é sobreviver, que é o maior desafio que tenho na vida, que não há maior desafio do que lutar pela própria vida, portanto esse desafio dá-me entusiasmo para lutar diariamente, para mostrar à ciência que eu estou cá e estou cheio de vontade Força! de força e de fintar a própria ciência, sim. É a força que ia buscar para pôr discos nas discotecas que vai buscar hoje em dia para descobrir a sua cura? Eu para tocar na discoteca não preciso de força, eu só preciso é de inspiração, porque a vontade eu tinha sempre de chegar aos clubes, às discotecas, aos festivais, tinha imensa vontade de pôr aquela gente toda a dançar e feliz, que é no fundo é para isso que me pagam e que me convidam para tocar. Agora, aqui, para ultrapassar esta doença, não preciso de tanta inspiração, preciso mesmo é de entusiasmo e muito pensamento positivo. Isso é fundamental, porque sem pensamento positivo eu acho que já estaria enterrado. Até porque eu já estive em coma uma série de semanas e consegui recuperar quando o diagnóstico também era péssimo também. Eu preciso mesmo é do pensamento positivo. Isso é que isso não pode falhar, não posso e às vezes não é fácil. Às vezes, algumas vezes já com alguma, já todos os meses acontece alguma coisa que me manda abaixo, mas eu tenho conseguido manter o pensamento positivo, também com a ajuda dos meus amigos, da minha família, que apercebem-se dos dias que eu não estou tão bem e conseguem puxar-me para cima. Os amigos são muito importantes para recuperar. São fundamentais, sim. Os amigos são fundamentais, sim. Sem dúvida, têm sido fundamentais neste processo. Tem sido, não que eu não esperasse isto deles, mas têm sido inexcedíveis. Também é fruto daquilo também de muitos anos também de amizade que fui tendo e fui granjeando, né? Amigos, e não tenho, o mais incrível é que não tenho amigos só de Setúbal ou de Lisboa, tenho amigos de muitos sítios do país e não só. Também do estrangeiro, que me vão procurando saber como é que eu estou, já vieram cá inclusivamente a visitar, e sim, têm sido fundamentais em todo este processo. Isto não é uma prisão, mas é quase como se fosse, porque estou limitado, porque eu tenho uma relação com o IPO que é quase um casamento, que eu tenho que... Foi um assinar num casamento, que eu tenho que ir ao IPO de 3 em 3 dias, ou às vezes todos os dias. É uma relação que não me deixa sair daqui de Lisboa. Fiz amizades. Estou internado. Fiz amizades nos hospitais. Fiz. Totalmente em Santa Maria, porque estive lá muito tempo internado também, fiz amizades com alguns enfermeiras e médicos que ainda mantenho hoje em dia, passados estes meses, mas sobretudo no IPO, que é onde eu passo mais tempo, que é a minha segunda casa. Aliás, este ano até foi a primeira casa, que passei mais tempo no IPO do que na minha casa. E no IPO tenho grandes amizades mesmo, não só de colegas meus que estão a padecer do mesmo problema, mas sobretudo de auxiliares e enfermeiros auxiliares, enfermeiros e médicos, porque no IPO então são só mulheres, só tenho mulheres a tratar de mim. É incrível. Foi lá que o Magazine apanhou Covid e ficou em coma? Foi lá no IPO que eu apanhei Covid e fiquei em coma, é verdade. E lembras-te do acordar da coma?
Lembro-me do dia que me disseram que eu tinha Covid, que estava bem, estava internado no IPO, mas estava bem. E do dia que acordei do coma não me lembro bem, não. Eu não me lembro muito bem dessa altura, infelizmente, porque não tenho memórias quase nenhumas do coma. Eu não lembro da altura que acordei, lembro depois de quando já tinha os olhos abertos, passado algumas horas, de não me reconhecer. Isso lembro-me, de passar tipo um dia e meio sem me reconhecer, porque eu entrei em coma, ainda tinha cabelo, depois quando eu saí do coma, com o efeito da quimioterapia, tinha perdido o cabelo e não reconhecia, estava muito atrapalhado, não estava ciente de quem era, achava estranho dizer-me que era de choque porque sei lá, não achava assim muito normal, mas depois, ao fim de um dia e meio lá recuperei a memória e pronto, e hoje em dia eu já perdi alguma da memória, de algumas coisas, mas o essencial está cá. Na atualidade, o Magazine é a voz dos doadores de medula óssea. Como e onde é que as pessoas podem doar medula óssea? Eu não sei se sou a voz, mas por ter um pouco mais de visibilidade, é normal que digas isso e que as pessoas pensem isso. Para doar medula óssea é um processo muito simples, é uma pequena amostra de sangue, que são 13 ml, que é como se fosse uma pequena recolha de sangue, de análises. E há todos os IPOs, Lisboa, Coimbra e Porto, e a grande maioria dos hospitais em Portugal aceitam a doação de medula óssea. E os hospitais, é também importante referir que os hospitais estão muito bem higienizados e diferenciados de ala de doentes Covid e não Covid, portanto as pessoas não têm que recear o Covid, porque a distinção está bem feita nos hospitais e mesmo por isso, nesta altura, os hospitais ainda estão mais higienizados, ainda é mais seguro doar sangue e medula óssea. A medula óssea é fundamental para estes casos de leucemia, mas também é fundamental doar sangue, porque eu, por exemplo, tenho quase 2 vezes por semana, quase todas as semanas, tenho que receber sangue e plaquetas, e as reservas de sangue muitas vezes atingem mínimos que depois trazem implicações para mim e para todas as pessoas que precisam de sangue. Já encontrou um doador compatível? Encontrei um doador compatível, que foi exatamente quando eu estava em coma, e foi a única vez que expulsei uma reação no coma. Os médicos disseram que foram-me dizer que eu tinha finalmente encontrado um doador 100% compatível comigo, e eu expulsei um leve sorriso no meio daquela sorna da coma, e foi a única vez que expulsei esse sorriso. Não sei quem é, o doador para já não quis identificar-se, mas eu quando chegar a fazer um transplante, e se assim for, depois mais perto da altura, nos dias que antecedem, geralmente os doadores identificam-se, e eu faço questão de conhecer essa pessoa, como é óbvio. Quais são os próximos passos que o Magazine vai ter até chegar ao transplante de medula óssea? Eu estou a ter uma dificuldade gigante em conseguir com que as células da minha medula reduzam a um máximo de 5%, porque só assim é que o transplante é feito. Neste momento estou em 18% e estou a fazer quimioterapia de forma a chegar até esses 5%, para depois então avançar para o transplante. E se não for assim, eu estou a fazer um último ciclo de quimioterapia, porque já fiz 5 ciclos e o meu corpo já não aguenta mais um para já, porque já é bastante corrosivo. E então tenho a esperança ainda de conseguir no final deste ciclo chegar a esse valor dos 5%. Se não conseguir, vou ter que optar por outras, como já estou a juntar terapias alternativas à terapia convencional, que basicamente é com fármacos químicos, e estou a juntar já outros tipos de terapias de forma a conseguir juntar forças e tentar que a minha medula consiga baixar a produção de células cancerígenas abaixo dos 5%, para eu então poder fazer um transplante com segurança. E que tipo de terapias alternativas são essas? Eu já estou a fazer Reiki, basicamente tem a ver com energias. Estou a fazer Reiki, estou a fazer taças tibetanas que emitem, à volta do corpo, que emitem uma vibração que fazem também reequilibrar as energias no corpo. Estou a fazer terapia tridimensional, que também tem a ver com energias. Estou a tomar uns cogumelos que são os cogumelos asiáticos, que também ajudam bastante na imunidade.
Pronto, isso já são várias coisas que estou a fazer ao mesmo tempo para tentar fazer com que a minha medula se acalme e que deixe de produzir tantas células cancerígenas. O elemento fundamental para vencer qualquer batalha é a resiliência. A resiliência é fundamental para vencer qualquer batalha, sem dúvida. Mas eu acho que neste caso eu preciso de muita resiliência e sempre fui muito resiliente, mesmo na minha carreira, quando os tempos não estavam fáceis e quando estava muito difícil de implementar de uma forma mais séria dentro deste meio. Eu consegui, ao fim de muitos anos, consegui então chegar a um estatuto já considerável. Mas neste caso, em concreto, o que é mesmo fundamental, além da resiliência, porque tenho muitos meses a sofrer, não é? Com dores, e é fundamental mesmo essa resiliência, mas eu acho que mais fundamental é o pensamento positivo. O pensamento positivo tem um poder incrível e eu acho que através do poder do pensamento positivo acho que vou conseguir chegar ao tão almejado transplante. Para quem não conhece o Magazine pessoalmente, o que é o mais cativante em si? Acho que quem gosta muito de mim gosta sobretudo do meu humor mordaz, porque acaba por perceber que eu sou muito mordaz no humor e acho que é uma das coisas que os meus amigos mais gostam de mim. E as mulheres estão mais longe de compreender os homens ou é ao contrário? As mulheres eu acho que são bastante complexas, mas eu acho que a complexidade nas mulheres faz com que... Tenho percebido que elas são complexas com o passar dos anos, mas essa complexidade faz-me apaixonar mais pelas mulheres. E eu, quanto mais complexas são, acho que mais apaixonado me vou sentindo por elas. Eu já tive algumas mulheres, algumas namoradas, não é? E fui percebendo isso ao longo dos tempos, que quanto mais complexa é a mulher, e é uma pessoa... eu acho que a mulher é mais complexa que o homem. Mas isso faz-me apaixonar ainda mais pelas mulheres. E qual foi a maior loucura que fez por amor? É uma boa pergunta. Eu tinha que pensar aqui um bom bocado, até para não deixar nenhuma das minhas ex-namoradas sentida ou triste, mas tinha que pensar um bocado sobre isso. Não me recordo assim, de repente não me recordo de o acto mais louco que fiz por amor, não me recordo. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Vamos a uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. É uma música do Rui Veloso e do Carlos T. Eu digo uma palavra, o Magazine diz a primeira coisa que vier à cabeça. Descontraído, leve, bem disposto, sim, está bem? Okay. Uma viagem. É que não fiz, Austrália. Um perfume. Tenho um que me ofereceram este Natal da Boss, de um amigo meu da Arábia, que é um perfume que ainda por cima tem a particularidade de não ter álcool. Porque não há álcool na Arábia, de forma alguma. Então tem um produto que é o AD, que eles adicionam aos perfumes, que é isso que faz com que possa ser perfume. Uma discoteca. Posso dizer a primeira onde estive, o Clubíssimo. Um álbum. Um álbum... Homework, Daft Punk. Uma comida. Eu gosto bastante de sardinhas grelhadas de Setúbal, tinha que ser. Uma cor. A cor verde, de Vitória. Um sonho por realizar. O sonho por realizar é a tal ida à Austrália, sem dúvida. Completa a seguinte frase. A vida é bela. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.